O que seria contracultura? Para a gente definir de uma forma simples aqui na internet, a gente pode definir assim: contracultura é uma cultura que vai contra a cultura predominante. E qual que seria a cultura predominante no Brasil durante a ditadura militar? Talvez uma cultura da liberdade, uma cultura do amor, então uma cultura do diálogo. Também não, né? Deixa eu falar! Pode falar, general. Pode falar. Toca na boca. Pois é, existiu contracultura no Brasil e o rock and roll estava completamente inserido nisso. A gente vai ver agora nesse episódio. Como eu falei no capítulo anterior, o primeiro capítulo aqui desse canal, a contracultura é uma espécie de espírito de contestação. E ela existiu em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil. Só que o Brasil estava vivendo então uma ditadura militar, que foi extremamente opressora, né? Existiu muita repressão e censura. Nos Estados Unidos, né, onde originou essa contracultura que a gente está estudando agora aqui, ela era um pouco, a opressão era um pouco menor, né? Existia ainda uma opressão nos Estados Unidos, o país, né, bastante rígido ali e conservador, mas não existia uma ditadura. E no Brasil, então, a contracultura ela teve que ser mais forte, ela teve que ser uma contracultura realmente um pouquinho mais radical para tentar, então, interferir, né, nessa ditadura militar que existia na época e fazer essa contestação à sua maneira. A maneira como a contracultura achava para fazer esses questionamentos era sempre ligado muito ao deboche, à brincadeira, à arte, né, à cultura, à educação. Esses eram os pontos principais para essa luta, então, contra o regime militar. A contracultura está ligada diretamente ao rock and roll e está ligado diretamente a alguns artistas que vieram então da chamada tradicional, né, a MPB. Vamos entender primeiro o que é MPB. A sigla MPB ela aparece assim como um slogan também, né, para definir então esses artistas aí que vão fazer parte então de um movimento musical que vem então desde aquela música engajada do Chico Buarque, né, passando então pela Tropicália do Caetano Veloso e Gilberto Gil, até chegar então nessa música então ainda assim politizada dos anos 80. A sigla MPB ela cabe mais para isso. É claro que música popular brasileira, como a gente conhece, é a música produzida no Brasil durante vários e vários anos. Mas essa sigla tem essa delimitação de tempo. O primeiro estilo que vai surgir então de uma forma mais contracultural no Brasil vem nessa trajetória da MPB. Só que ele é um pouco contestador aos seus moldes. Vamos entender de que forma. A Tropicália, que surge então na MPB, ela vai fazer uma mudança estética musical e também estética politicamente. A gente vê ali então o Gilberto Gil, o Caetano Veloso, a gente vê também o Tom Zé, a Gal Costa, Torquato Neto e os Mutantes produzindo um tipo de música que não é tão semelhante assim àquela música tradicional brasileira que estava sendo executada nas rádios naquele momento. Por quê? Porque existia também uma aproximação muito séria com o rock and roll estadunidense e também inglês. Mas aí a gente se pergunta, né? Tá, mas qual o motivo? Por que isso trazia tanta novidade assim e mexia tanto com a política e com os setores conservadores do Brasil e também com os setores da esquerda? É que é o seguinte, para alguns setores das esquerdas combatentes ao regime militar, principalmente a UNE, por exemplo, né, a União Nacional dos Estudantes, eles montavam então CPCs no Brasil inteiro, Centro Populares de Cultura, né, o Centro Popular de Cultura. O que eles tinham como tarefa? Era produzir então uma espécie de arte e música, então, a arte no modo geral, engajada, né, que lutasse então contra o governo ditador. A questão é que eles pregavam para que essa música, principalmente, né, ou essa arte, fosse então genuinamente brasileira, né, como se isso pudesse realmente existir, né, uma música que fosse genuinamente brasileira, assim como instrumentos brasileiros, para combater então o regime militar. E o que acontece? Quando os tropicalistas aparecem, né, o tropicalismo vem
como eu falei, numa junção entre a música brasileira também com a música estadunidense e inglesa. Contra o vento, sem lenço, sem tormento. De um lado, o rock and roll é barulho, o rock and roll é alto, o rock and roll tem muito volume e é de cabeludos, né, de hippies. E o outro lado, né, pensando na esquerda, o rock and roll é estadunidense, o rock and roll é do imperialismo estadunidense. O rock and roll faz parte da cultura desse país e não entrava então, né, não era bem aceito a cultura nacional. E em vários momentos a ditadura então fez o que pôde para censurar esses músicos da MPB. Tanto o Caetano Veloso quanto o Gilberto Gil foram exilados do Brasil e deixaram aqui então vários e vários fãs e também músicos órfãos. E esses músicos viriam então a formar uma nova geração de músicos roqueiros, principalmente, né, que misturavam essa música brasileira com o rock and roll. Esses músicos, né, um deles, por exemplo, uma das bandas mais emblemáticas desse período aí, se chamava até de Novos Baianos, né, são os Novos Baianos. Por que Novos Baianos? Porque os velhos baianos, então, seriam o Gil e o Caetano, né, e o Tom Zé, a Gal Costa. E os Novos Baianos, então, seria essa geração aí que, então, ia carregar essa bandeira da Tropicália e do rock and roll com a mistura brasileira durante toda a década de 70. Quando cheguei, tudo estava virado. Apenas me viro, mas eu mesma viro os olhinhos. Os Mutantes já estavam então na parada, né? Já estavam tocando, fazendo som bastante ligado ao psicodelismo, né? Primeiramente. Depois, a gente tem também várias e várias bandas que são super importantes. Artistas como o Raul Seixas começam a se destacar ali também. Faz o que tu queres, pois é tudo da lei, da lei. E os Secos e Molhados tocando então com plumas, né, com pouca roupa, mascarados. Isso era muito forte para a ditadura militar, né, para a sociedade então brasileira que não estava preparado para ouvir aquilo, né. Uma cativa. Além desses grupos tinham também Moto Perpétuo, né, de onde surgiu então o Guilherme Arantes. Teve também a banda Vímana, que surgiu ali então o Lobão, o Rich e também o Lulu Santos. Outras bandas que foram importantes, Casa das Máquinas, o Terço, né, que depois se tornou aí o 14 Bis. Teve também Recordando Vale das Maçãs, Made in Brasil, O Peso, Almôndegas, Ave Sangria, Som Nosso de Cada Dia e muitas outras bandas que fizeram parte desse cenário que eu chamo, né, fazendo aqui um jabá do meu livro, de barra rock. Tá aqui, ó. Então, já fazendo propaganda, comprem o livro, tá disponível aí. É só seguir então o meu perfil lá no Instagram, né, tá como Prof. Alexandre Sajorato, você vai ter acesso também à compra desse livro aqui que fala justamente sobre esse cenário aqui do rock and roll e da contracultura no Brasil nas décadas de 60 e 70. O desafio que esses caras tiveram foi gigantesco. Eles foram realmente guerreiros, né? Fazer rock and roll num período então de ditadura militar não é para qualquer um. Essas bandas infelizmente não conseguiram durar muito tempo, né? A gente vê que todas elas em algum momento tiveram que acabar aí por volta de 77, 78, 79, 80. E depois algumas, né, conseguiram voltar em décadas posteriores, mas aquele período foi emblemático para a gente entender o rock brasileiro, que muitas vezes é deixado de lado. As pessoas normalmente pensam que o rock no Brasil começou com a Jovem Guarda. Mas não, né? Existiu o rock antes ainda da Jovem Guarda, que posso falar num próximo episódio, em um outro episódio. E também existiu esse rock dos anos 70, que posterior à Jovem Guarda, que foi muito importante para que em 85, com o fim da ditadura, chegasse um Rock in Rio no Brasil e botasse o rock and roll como mainstream tocando nas maiores rádios e TVs do Brasil. Se não fossem esses caras aqui, do Barra Rock, o rock and roll não seria o rock and roll brasileiro que a gente conhece. Então não deixe de seguir esse canal, segue aqui
curte também, já ativa o sininho e aí deixa o seu comentário, que vem muita coisa bacana ainda nesse canal sobre história da música. Eu espero vocês, até a próxima.